Quando eu gravei o vídeo, quando achei que estava apertando para ligar, na verdade eu estava desligando. Então aí filmei somente eu falando e a parte que aparece os papéis não filmou nada. Então aí eu estou agora fazendo uma edição para juntar, né, a imagem. Por isso não vai ficar muito sincronizado não. Então vamos começar hoje com o vídeo 28. Espero que com esse vídeo 28 a gente encerra essa introdução à mecânica quântica. Então no vídeo 27 nós vimos sobre a teoria de de Broglie, que os elétrons, as partículas, qualquer partícula também se comporta como onda. Comporta como onda no seguinte sentido: você tem aqui os elétrons normais, se considera como partícula. Aí na hora de calcular, quando você vai passar os elétrons por uma fenda, se a largura da fenda for da ordem de grandeza do comprimento de onda do elétron, como é que você acha o comprimento de onda do elétron? Acha pela relação de de Broglie, né? O comprimento de onda lambda é o H sobre P, né? Vocês sabem qual é o P? A energia cinética dele é P2 sobre 2m. Aí você acha o lambda. Se a fenda for da ordem de grandeza do lambda, então aí você pega e faz as contas como se fosse onda, e a partir onde tiver ponto de mínimo, quer dizer que não vai chegar nenhum elétron ali. Onde for ponto de máximo é onde vai acumular mais os elétrons, entendeu? Então você vai usar a onda só para isso. Você não vai imaginar que o elétron tem uma onda. Não existe, esse modelo daqui não tem. Isso que é o problema da mecânica quântica. Não existe um modelo para explicar o que é. Você só usa a onda para fazer as contas, né? No caso da luz é o contrário. A luz, quando interage como partícula, você faz as contas como partícula, entendeu? Então nós chegamos no 92. Então antes, primeiro de tudo, vou fazer uma questão para vocês. A gente sabe que o H apareceu, o H que é constante de Planck, 6,6 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. Apareceu lá em Planck, né, que a energia dos osciladores era quantizada. Apareceu em Einstein, que os fótons tinham energia Hν, cada fóton, né, por isso que fica NHν. E apareceu em Planck não, em Broglie, não, Bohr. Em Bohr apareceu que o momento angular era um número inteiro de H cortado. Aí esse H cortado, vocês sabem, esse H cortado é igual a H sobre 2π. Agora eu pergunto a vocês, e o L cortado? O que seria o L cortado? Então, no fim do vídeo, eu explico para vocês. Vamos pensar até lá. Então, vamos fazer agora uma relação entre a teoria de Bohr. A teoria de Bohr, você tem então a explicação do átomo. Você tem o núcleo atômico aqui, o átomo de hidrogênio, e tem vários níveis de energia. O raio só pode ser determinados raios. Aqui o raio é L sobre mv, né? O raio é L sobre mv e o V é K E ao quadrado sobre L, então fica L ao quadrado. Então é N ao quadrado, né? Vezes H cortado ao quadrado sobre K é 2, certo? Então o raio varia com N, né? Então o raio 1, para N igual a 1, tem esse raio aqui 1. O raio 1 é igual a H cortado ao quadrado sobre K é 2. O raio 2, botando aqui N igual a 2, vai ser 4 vezes o raio 1. Geralmente se chama de R0, né? Que é o raio de Bohr, o menor raio possível. Aí o raio 3 vai ser 9 vezes o raio 1. E assim por diante, entendeu? Então tem raios definidos. Somente nesse raio que ele pode estar, porque é nesse raio que o momento angular vai ser N, o momento angular vai ser N vezes o H, certo? Somente nesse raio, pelas contas que a gente fez, né? Então, aí o elétron ele pode estar, né? Quer dizer, o espaçamento não é igual não, né?
O elétron está aqui, aí se ele cair para cá, ele perde energia, né? Caindo, perde energia não, ele está numa energia maior. Então ele caindo, diminui a energia, perde. Aí essa energia que é perdida, ele lança para fora na forma de um fóton de energia Hν. Então aí por isso que dá o espectro característico, né? As linhas espectrais de cada elemento químico, certo? Mas aí eu falei para vocês, isso daí só funcionou para os átomos que tinham um elétron só. Se tivesse mais de um elétron, o negócio não funcionava. Aí o pessoal foi tentando, né? Foi tentando, em vez de botar círculo, botar elíptico, né? Então aí tem várias coisas, vai tentando, se virando por aí. Mas o que é interessante, o que eu quero falar agora é sobre a relação, como é que isso daqui se relaciona com essa teoria de de Broglie. Se você considera que o elétron é uma partícula, é uma onda, como é que fica essa onda? Então você tem que o L, isso daqui vem de Bohr. De Bohr, a gente tem que L é igual a NH cortado, certo? O L é mVr, é o momento vezes o raio. E aqui é NH cortado é H sobre 2π. Mas o mV é o P. PR igual a NH sobre 2π, certo? E o P, pela teoria de Broglie, o P é igual, né? Vou botar aqui de Broglie. O P é igual a H sobre lambda. Então aí você, ajeitando aqui, cancela os H's, né? Cancelar em vermelho. CH corta. Então, passando tudo para cima, passo 2π para cá, fica 2πr é igual a n lambda. Quer dizer que juntando a teoria de Bohr com a de Broglie, fica que os raios possíveis são aqueles que 2πr é igual a n lambda. 2πr é o quê? 2πr é o comprimento da circunferência. E n lambda é o número inteiro. Então quer dizer que o elétron só pode estar em órbitas tais que o comprimento daquela órbita dê o número inteiro de comprimento de onda. Então, por exemplo, você tem um lambda só, aqui se for o 2πr igual a lambda, um comprimento de onda, então fica assim. A onda sobe, desce, certo? Eu estou fazendo o seguinte, imagine que você tem esse 2πr, aqui está o 2πr, e você tem uma onda. Aí você vira esse 2πr aqui e fecha no círculo, entendeu? Então metade dele a onda está em cima, e a outra metade a onda está embaixo, isso daqui. Se for 2, então 2 comprimentos de onda, né? Então vem daqui para cá uma onda inteira, então a onda vem aqui, passa para baixo. Vem aqui, para baixo. Fica parecendo um absorvente. Então aqui é 2πr igual a 2 lambda. Se for 3 lambda, aqui a órbita vai dar 3 comprimentos inteiros, né? Então vou botar, dividir em 3 aqui. Então aqui para cima, para baixo, para cima, para baixo. E assim vai, certo? Aí se for um número grande, vamos botar o número grande que é mais interessante. Aqui está a órbita. E aqui vai estar o número grande de número inteiro, tá? Então chegando no fim tem que ajeitar para fechar direitinho. Certo? Então assim, é curioso, né? Quer dizer, o elétron só pode estar em órbitas que tem daquele comprimento de onda do elétron, então deu o número inteiro de comprimento de onda. Então isso é interessante porque sugere interferência construtiva. Se for o número inteiro de comprimento de onda, então a interferência é construtiva, tá vendo? Quando você vê a cobrinha aqui, quando a cobra chega no fim, ela como é que é? Ela fica em fase com o anterior e a interferência é construtiva. Se não fosse 94, urânio, Netúnio, plutônio, é o plutônio. Se
2πr for diferente de um número inteiro de onda, n é um número inteiro, né? Então ficaria assim. Vem a onda aqui. Tá vendo? Então ficaria assim, em cavalaria. Aí isso daqui vai dando interferência destrutiva. Certo? Vai tendo parte que é positiva com parte que é negativa e vai cada vez diferenciando mais, aí vai somando tudo isso, entende? E acaba cancelando. Então é interferência, vai dar interferência destrutiva. Daí que apareceu um alemão chamado Max Born, B-O-R-N. Ele viveu de 1882 a 1970. Ou seja, quando ele morreu eu tinha 15 anos. Ele nasceu onde hoje é a Polônia. E aí ele pegou e bolou Born. Não confunda, um é Bohr, esse aqui é Born. Né? Ele é alemão, Born. Aí pronto, se o N tem que Born. Fechar com o N no finalzinho. É chatinho, né? Bohr e Born, fica parecido. Bohr era dinamarquês. Aí Born, ele fez essa grande interpretação. Ele ganhou o prêmio Nobel por isso também. Certo? A interpretação dele é o seguinte: ele disse que essa onda que representa as partículas é uma onda tal que representa a probabilidade da partícula estar naquele local. Então, quando a amplitude da onda é zero, que é no caso da interferência destrutiva, a partícula não está naquele local. Certo? Quanto maior é a amplitude da partícula, maior a probabilidade dele estar naquele local. Então, no caso das fendas, por exemplo, vamos ver se dá para botar os dois aqui. Por analogia com fendas duplas de ótica, na ótica você tem aqui duas fendas, né? E você incide a luz. Aí como é que fica? Fica assim do lado de cá. A luz vai ter os máximos assim. Então, luz. Então você está incidindo os fótons aqui, né? Cada um com energia Hν, os Hν estão se acumulando aqui, as bolinhas de fóton, né? Um lugar que é muito claro é porque tem muito fóton, né? Luz intensa quer dizer muito fóton. Então os fótons chegando aqui. Então essa amplitude daqui, que é o vetor de Point, a intensidade da radiação, é proporcional ao E0 ao quadrado, né? A amplitude ao quadrado. Aqui tem o E0. O E0 está entrando. E aqui é o E0 ao quadrado. Aqui esse borrão não é nada não, viu, gente? Desculpa aí. E no caso das partículas, então se fala assim, que a partícula, estão aqui as fendas, você está enfiando também as partículas aqui, as partículas também vão ter um Hν, né, da partícula, e aí eles vão chegar aqui, aparecer cá na tela, também com a distribuição que nem essa. Então esse daqui, essa partícula, entra com uma onda que ele chamou de psi. Não sei quem chamou primeiro de psi, mas a onda, quando a gente fala de onda de matéria, coisa que tem massa, porque o fóton não tem massa não, mas com onda, uma onda de uma partícula que tem massa, então a gente chama de psi. Então se entrou com psi, aqui é o psi ao quadrado, então a intensidade, a probabilidade aqui vai ser proporcional ao módulo do psi ao quadrado. O psi aqui ficou uma função complexa, a gente vai ver daqui a pouco. Então, fazendo as contas, então esse psi, o módulo do psi ao quadrado, que é a função de onda, vai dar a probabilidade dele estar aqui. Onde o psi for zero, então ele não está lá de jeito nenhum. Então aí vão acumulando. Então mesmo que você mande de um em um elétron vai passando aqui, os elétrons vão chegando e vão se acumulando conforme essa distribuição daqui, certo? Então como é que o processo funciona, não se sabe. Só sabe que se você fizer as contas, vai achar a probabilidade de onde o elétron está, certo? Então, aí no caso,
do átomo de Bohr ficou claro, quer dizer, aqui a amplitude é diferente de zero. Então não interessa que esse ponto aqui zero, interessa a amplitude. Né? Se a amplitude é diferente de zero, então tem uma probabilidade de ele estar aí. No caso, nos outros casos, nos outros raios, a interferência fica sendo destrutiva, porque não é um número inteiro. Então vai cancelando, né? Vai cancelando e aí o psi, a amplitude do psi dá zero. Então a probabilidade dele estar ali é zero, por isso que fica zero. Certo? Então, se é uma onda, a questão é, se o elétron é uma onda, qual é a equação de onda desse elétron? Aí como é que vai ser? Então quem resolveu esse problema foi um austríaco chamado Schrödinger. Erwin Schrödinger. O pessoal fala Schrödinger. Tem gente aqui que fala Schrödinger, mas é feio, viu gente? Porque alemão acentua a primeira sílaba. Esse O aqui é Schrödinger. É entre O e E, né? Schrödinger. Uma vez eu tinha um alemão que dava aula aqui na UFBA. Ele era casado com uma baiana, então ele passava 6 meses na Bahia, 6 meses na Alemanha sempre, né? Aí eu cheguei para ele e perguntei, ô Werner, como é que pronuncia Schrödinger em alemão? Falei como a gente fala no Brasil, todo fala Schrödinger. Quando fiz na faculdade, todo mundo falava Schrödinger. Aí ele olhou para mim assim, ele falava fluentemente português, que ele dava aula, né? Todo mundo entendia o que ele falava. Ele falou, o que você falou? Eu falei, como é que se pronuncia Schrödinger em alemão? Aí ele, não estou entendendo o que você está falando. Aí eu repeti de novo, ele virou para a secretária e falou, mas é interessante, eu não estou entendendo uma palavra do que ele está me dizendo. Eu falei, como se pronuncia Schrödinger em alemão? Ele, não entendo uma palavra do que você fala. Aí eu lembrei da minha mulher. Minha mulher é japonesa, se eu falo uma frase em japonês, no meio da frase eu boto uma palavra em português, por exemplo, assim, Terreiro de Jesus, aí ela não entende a frase inteira, porque interfere, não sei como, né? Aí eu cheguei e falei para ela assim, como é que se fala, como se pronuncia em alemão, o nome do físico que deduziu a equação de onda da mecânica quântica, a equação mais importante. Schrödinger, Schrödinger. Eu não esqueci mais, então a pronúncia assim, com aquele jeito alemão de puxar assim, Schrödinger, vai para cima, certo? Então é isso aí. Como a pronúncia é difícil, a gente fala Schrödinger mesmo, né? Acentua aqui. Então esse Schrödinger, um austríaco, ele era uma pessoa meio assim, meio diferente. Então ele era casado, mas aí ele tinha relação aberta. Então ele namorava com tudo que era mulher para ir. E a mulher dele namorava com o melhor amigo dele, transava com o melhor amigo dele e tudo bem, toda uma tranquilidade. Aí no inverno, ele viajou e foi para os Alpes, né, passar o inverno nos Alpes com uma mulher que até hoje ninguém descobre, ninguém sabe que mulher foi essa. E quando ele voltou com a famosa equação, a equação de Schrödinger, que é uma equação que, né, não é deduzida, é um chute que funciona maravilhosamente bem, que tem sido usado o tempo todo. Aí tem gente que diz que quem deduziu, vai ver que quem deduziu foi essa mulher, que ninguém sabe quem é. Mas então vamos ver como Schrödinger deduziu a equação dele. Não é dedução, é um chute. Ele pensou assim, a equação de onda precisa ter derivada no espaço, né? E derivada no tempo. Tem que ter d dx. Vamos pensar em uma dimensão só para facilitar. Depois a gente bota em 3 dimensões. E d dt. Tem que ter isso aqui. E tem outra coisa na física que é importante, que é a conservação de energia. É o dogma sagrado da física. Conservação de energia. Você tem que a energia total é igual a energia cinética mais a energia potencial. Aí, a energia total, no caso dessas partículas aqui da mecânica quântica, é h-ni. A energia potencial é mv2 sobre 2, você não sabe quanto é, e a energia cinética. E a energia potencial depende do caso, cada caso é um caso. Então esse mv2 sobre 2, você não sabe o que você escreve como sendo p ao quadrado sobre 2m. Certo? Porque o P é MV, certo? Se você botar no lugar de P aqui, se botar MV e fizer as contas, você vai ver que dá isso daqui. Faça aí, vocês em casa, viu? Se não pegar, se não tiver óbvio, bota lá, substitui. Vai ficar M ao quadrado por M, cancela, e V ao quadrado.
É isso aí. E o P, você sabe que o P, por de Broglie, o P é H sobre lambda. Então fica aqui Hni é igual a 1 sobre 2m H sobre lambda ao quadrado mais U. Né? E isso daqui deve dar origem à equação de onda. Então tem que aparecer o ddx e ddt, certo? Então você faz o seguinte, se é uma equação de onda, imagine no caso que a partícula está solta. Partícula livre, uma partícula livre sem potencial nenhum, ela tem a mesma probabilidade de estar em todo canto, né? Porque não há nenhum lugar preferível, né? Se o potencial é nulo, então ela é aqui. Então vai ser alguma coisa do tipo, o psi vai ser alguma coisa do tipo cosseno de kx, né? Menos ômega t. Mas aí na física é muito comum, em vez de usar o cosseno, usar o exponencial. Por quê? Você bota E elevado a I kx menos ômega t. Se vocês não lembrarem, né? E elevado a I θ é igual ao cosseno de θ mais I seno θ. Então é mais prático trabalhar com exponencial e depois no fim tirar a parte real, se for cosseno, ou imaginária se for seno, do que trabalhar com cosseno. Porque quando você deriva cosseno, vira menos seno. Quando deriva seno, vira cosseno. Exponencial não, você deriva exponencial, continua sendo exponencial o tempo todo. Integra exponencial, exponencial. Certo? Então fazer conta com exponencial é mais fácil. Então ele faz que o psi, então, vai ser esse daqui. I elevado a kx menos ômega t, você quer que seja a solução mais simples, né? Então isso daqui, você quer que isso daqui vire uma equação. Então o que, é que você vai fazer? Você vai multiplicar tudo por psi, fica assim, H ni psi igual a 1 sobre 2m H sobre lambda ao quadrado vezes psi mais U vezes psi, tá? Mas acontece que o psi tem K e ômega, e aqui tem ni e lambda, certo? Então a gente precisa ajeitar. O K, a gente sabe que K é o número de onda, é 2π sobre lambda. E o ômega é 2π vezes a frequência, que no caso aqui é ni, certo? Então vamos substituir aqui para ficar tudo em termos do ômega e do K. Noventa e cinco. 95 é o amerício. Então vamos continuar aqui. Vamos substituir nas contas aqui. Então tem Hni. Eu vou multiplicar por 2π e divido por 2π. Então fica assim, H sobre 2π vezes 2πni, que é ômega. Ômega vezes psi é igual a 1 sobre 2m. Aqui lambda, eu quero 2π sobre lambda. Então eu boto H sobre 2π vezes 2π sobre lambda, que é o K, ao quadrado psi mais U psi. Certo? Então o H sobre 2π, o tal H cortado, né? Falei para vocês que aparece com mais frequência. Então fica H cortado ômega psi é igual a 1 sobre 2m H cortado ao quadrado K ao quadrado psi mais U vezes psi. É bem simples essa dedução entre aspas, né? Esse chute, esse ansatz. Então, aí veja bem, o ômega vezes psi, aí aqui dá para achar as derivadas, né? Ômega vezes psi. Se você tem o psi é elevado a i kx menos ômega t. Se você derivar o psi com relação a x, KIK, então fica IK vezes o próprio psi, certo? Então quer dizer que o Kpsi é igual a menos I, 1 sobre I é menos I, tá? Porque I ao quadrado é menos 1. Aqui, se eu multiplico por menos I, fica I vezes I menos 1, menos com menos mais, dá o Kpsi, certo? E a derivada do psi com relação ao tempo vai cair menos I ômega, né? Vai ficar menos I ômega psi. Quer dizer que onde tem ômega psi, eu substituo por I d psi dt.
Tá? Aí a equação está aqui. Então fica aqui, ó. H cortado, ômega psi, eu boto I d psi dt. 1 sobre 2m, H cortado ao quadrado. Aí tem K ao quadrado. K ao quadrado, então eu vou botar assim, menos I d dx ao quadrado do psi, né? Se eu derivar duas vezes, vai aparecer o K ao quadrado. Mais o psi. Faço essas contas, viu, gente? Pega o psi aqui, deriva ele duas vezes com relação a x e multiplica isso aqui, você vai ver que dá certo. Então fica assim, IH cortado d psi dt igual menos ao quadrado dá mais, I ao quadrado é menos. Então fica menos H cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda de psi com relação a x, x2, derivada segunda, mais u de psi. Pronto, então aqui ele chegou na equação. É interessante que não é uma equação de onda. A equação de onda normalmente é derivada segunda em x, derivada segunda em t. Então aqui é uma equação mais tipo de expressão. Mas essa é a equação que ele chegou. Aí, aqui tem uma dimensão só que está no x. Se for em 3 dimensões, como é que você faz? Alguém tem um chute aí? Quando tem um x, uma dimensão só deriva com relação a x. Em 3 dimensões, bota o nabla, né? Então fica assim, IH cortado, d psi dt, igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2m, Laplaciano, derivada segunda em 3 dimensões, mais u de psi. Essa aqui é a famosa equação de Schrödinger. Certo? Então, ó, um instante aqui. Não enche nenhum quadro de uma lousa, né? Com isso daqui a gente deduziu isso daqui. Essa aqui é a equação fundamental da mecânica quântica. Aí com essa equação, então você tem um problema, você é dado o potencial, por exemplo, você tem o caso do átomo de hidrogênio. Então você tem o potencial. Qual é o potencial do elétron atraído pelo próton? Aquele potencial que a gente calculou. Coloca aqui e resolve essa equação. Aí você resolve essa equação, o resultado dá direitinho todos os lugares onde o elétron pode estar, vai dar o psi. O psi, esse psi, a função que dá a solução, vai dar a probabilidade de onde o elétron está. Aí daí você acha os orbitais SPDF. Os orbitais SPDF e o S. Então sai tudo daqui. Certo? E o pior, no caso do átomo de Bohr, só funcionou a teoria para o átomo de hidrogênio, para átomo que só tinha um elétron. Isso daqui vale para qualquer número de elétrons, inclusive para moléculas. Então o pessoal usa isso daí direto, entende? Tudo que se usa em mecânica quântica, você pega isso, aí bota, se fica complicado, você bota o computador para simular uma solução, ele acha a solução e é essa a solução que dá, né? Então aí você acha o psi fica bem definido. O que é que eu ia falar? Esqueci. Sim, sobre os orbitais. Os orbitais vêm daqui, certo? Orbitais S, P, D, F, etc. De onde vem esse nome? O S vem de sharp, que quer dizer nítido em inglês, porque era a linha espectral, a linha, né? Que ele emitia, então, dos estudos lá da fenda, interferência de difração de fenda. O P era da linha principal, que é principal, né? O D é diffuse, que era uma linha difusa, ficava meio borradinho. Certo? E o F, a partir daí, vem por ordem alfabética, certo? Então, isso já vem da espectroscopia, esse nome dos orbitais, desse estudo, entendeu? Então, isso daqui, com isso daqui, eles foram estudar, por exemplo, a molécula de hidrogênio, que tem 2 hidrogênios, um com o outro. Aí estudaram e obtiveram tudo, as ligações, as relações das ligações da química. Então, isso daqui ficou a base da química, querendo. A partir daqui, você deduz todo, você explica por que tem essas relações todas, essas ligações da química, saem tudo a partir da equação de Schrödinger. Então, quer dizer, é um negócio que você não explica, né? Por que essa equação funciona, mas ela funciona. Experimentalmente, tudo sai daí. Aí você pega essa equação aqui, você resolve e acha o psi. Então, o psi é bem definido. Só que tem um problema, esse psi representa, vai dar a probabilidade, o módulo do psi ao quadrado, né? Porque você vê que vai dar complexo, tem um i aqui,
né? Como tem um I aqui do número complexo, esse psi aqui vai dar uma função complexa. E o módulo dessa função ao quadrado vai representar a probabilidade daquela partícula, probabilidade de a partícula de A. Não bota dar não, porque partícula é sujeito do verbo, né? De a partícula estar em X no tempo T. X, Y, Z no tempo T. Então você nunca sabe exatamente onde é que a partícula está. Você sabe a probabilidade. Se a probabilidade for zero, você tem certeza que ele não está ali, entendeu? Que a partícula não está ali. Mas a probabilidade pode dar 50%. Então você diz, pode ser que ela esteja, pode ser que ela não esteja. É o que você sabe. Mas aí no caso de quântica, você trabalha isso com partículas elementares. Então, o número de partículas é da ordem do número de Avogadro, né, que é 10 a 24. Então você tem uma imensidão de partículas. Então você se diz que é 50%, você sabe que metade da amostra vai funcionar daquele jeito, entende? Então a coisa funciona muito direitinho. E daí que se vem. Então, tem mais o efeito túnel que eu quero falar. Tem o efeito túnel, 3 coisas que eu quero falar. Efeito túnel. Princípio da incerteza. E o gato de Schrödinger. Vou deixar anotado aqui para não esquecer, mas vou falar no vídeo seguinte, senão vai ficar muito longo. Certo? Então estude aí, pense aí, meditem, faça essa dedução, que é simples, é banal. E aí chega nessa equação de Schrödinger, equação muito interessante. Eu, quando entrei na física, eu cheguei atrasado no primeiro dia de aula. Entrei, a sala estava toda escura e a professora passando slides. Aí o slide que ela passava era aula de química. Aí eu fui reprovado, porque daí que eu passei a não gostar de química. Viu? Química me perdoe. Aí a professora explicando, estava mostrando lá as linhas espectrais de Balmer, de Pfeiffer, as linhas do átomo de hidrogênio, as várias linhas, coisas assim. Primeiro dia de aula, entrando na faculdade, olhando aquilo, não entendia bolufa. Aí eu pensei, eu digo, rapaz, entrei na sala errada, estou numa sala de química aqui, porque a gente vê no colegial isso em química, né? Aí eu perguntei para os 2 caras do lado, eu digo, vocês estão se formando em química? Ele disse, não, é primeiro ano de física aqui. Era uma professora alemã e uma japonesa, né? A alemã falava com sotaque, bem alemão mesmo. Aí quando acendeu a luz, no quadro lá estava escrito bem grande essa equação aqui, ó. Primeiro dia de aula de física. Então é a equação de Schrödinger escrito lá, né? Psi, só de você ver letra grega, que você não vê, você só vê Y e X no colegial, já assusta. Ainda tem o H cortado, Laplaciano, você não sabe nem o que é. Derivada parcial, esse símbolo aqui. Você olha aqui, primeiro dia de aula, eu digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Não é meu nível, não. Aí, na verdade, ela estava querendo, imaginar assim, que os alunos que entram na física estão interessados em aprender logo a física moderna. Então, ela queria mostrar logo isso daqui, sabe? Mas o resultado não foi bom, não. Então, é isso aí. Estuda aí. Agora vocês estão entendendo, né? Agora dá para entender tudo isso aí. E no vídeo seguinte a gente continua. Muito bem, e agora falando do problema do L cortado. O H cortado é H sobre 2π. E o L cortado? O L cortado é o T. Pronto, aqui, L cortado. T. Um aluno que me apareceu com essa.